Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. É muito bom nós estarmos aqui para estudarmos a boa palavra de Deus. Desde já eu quero te convidar a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Vamos para a nossa lição de hoje. Porém, primeiro vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque temos aqui a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Assim eu peço que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Segundo a Tua vontade, ensina-nos nesse momento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9, diz o seguinte: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente. Esse é o título da nossa lição de hoje. O Deus paciente em ação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 50 a 58. Diz assim o texto: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Deus ele tem muita paciência conosco. Ele não nos dá de pronto o que nós merecemos. E assim sendo, ele concede oportunidades para que o homem se arrependa dos seus pecados e se converta dos seus maus caminhos. Como fruto dessa paciência, ele nos permitirá uma conquista final, a vida em glória com ele. Isso na consumação do seu reino. Ele transformará os corpos de todos os salvos. Os nossos corpos corruptíveis, eles serão glorificados e assim poderemos experimentar a eternidade com corpos incorruptíveis ao lado do Senhor. O verso 21 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses diz: Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Jesus voltará repentinamente. Sim, Deus é paciente. Por essa paciência, Ele nos dá oportunidades, mas Deus também é justo. E chegará o dia que o Senhor ele virá e aplicará a sua justiça, de modo repentino. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: alguém poderia argumentar, se Deus é amor, ele pode simplesmente perdoar a todos em face do seu amor, e todos seriam salvos, independente de arrependimento. Bom, quando nós pensamos nos atributos de Deus, que nós temos estudado aqui ao longo de várias lições, nós temos que ter em mente que esses atributos eles devem agir em conjunto. Deus é amor, sim, mas Deus também é justo. Então nós devemos ter a certeza de que Ele agirá com justiça. Se Deus deixasse de agir com justiça e simplesmente salvasse a todos, Ele estaria ferindo um de seus atributos.
ele não seria um Deus perfeito. Uma das faces da perfeição divina está justamente na operação conjunta de todos os seus atributos, sem que nenhum fira o outro. O Senhor, ele cumprirá a sua palavra. Isaías capítulo 25, verso 8. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria de seu povo. Foi o Senhor quem disse. O que o Senhor disse, a sua palavra, ele certamente há de cumprir. Ele dará a vitória. Nós já dissemos aqui que não é pelo nosso mérito, mas é pela paciência e misericórdia do Senhor que, através de Jesus Cristo, teremos a vitória. E o Senhor recompensará os trabalhadores da sua obra. Verso 58 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu leio novamente. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O nosso trabalho no reino de Deus aqui na terra não precisa necessariamente de reconhecimento pelos homens. Se assim o fizermos, se fizermos isso esperando reconhecimento, possivelmente nós nos frustraremos. Toda a dedicação que tivermos, ela terá o reconhecimento do Senhor no tempo certo. Sejamos então firmes, constantes e abundantes na sua obra. O tempo que temos evidencia a paciência do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11. A humanidade, ela tem como limitador do seu tempo a volta do Senhor Jesus. Ou seja, com a volta de Cristo, o tempo cessa, as oportunidades se encerram. Esse tempo até a volta de Cristo, ele é marcado pela paciência do Senhor. Por isso o homem ainda tem oportunidades até o dia final. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 e 2. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, à noite. A ideia que o apóstolo Paulo demonstra aqui do dia do Senhor vir como um ladrão é a de que ninguém espera pelo infortúnio de um assalto. É algo que acontece sem aviso, sem nós sabermos, sem esperarmos. Assim será o dia do Senhor. Assim será a volta de Cristo. Ninguém sabe quando acontecerá. Isso porque não nos compete saber. Em Atos capítulo 1, verso 7, estão registradas as palavras de Jesus, quando diz: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O ladrão, ele surpreende as suas vítimas despreparadas, e assim será com muitos que não estão atentos. Serão surpreendidos por não terem se preparado corretamente para a volta de Cristo. Cabe ao homem, então, aproveitar o seu tempo, preparar-se, aproveitar as oportunidades que Deus tem concedido. Mateus capítulo 24, versos 43 e 44. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A pedagogia da paciência do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 9. Nada deve interferir na fé e na esperança dos crentes. E é com o intuito de trazer à memória o que enche os crentes de esperança que o apóstolo Pedro está aqui apresentando 4 assuntos que ensinam sobre a paciência do Senhor. O primeiro é a palavra de Deus. Os versos 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Deus revela-se por meio da sua palavra, e como característica dessa palavra, nós temos unidade, autoridade e cristocentricidade. Unidade, porque a palavra é constituída de modo a demonstrar sua unidade em todas as partes das Escrituras. Autoridade, porque é palavra de Deus. O próprio Jesus respalda a sua palavra. E cristocentricidade,
porque Cristo é o centro das Escrituras. A palavra ensina que Jesus é o Senhor e está no centro dela. O segundo assunto apresentado pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, é a contestação dos homens. Eu leio o verso 3. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. O homem natural tende a afastar-se do Senhor. Suas características são viver segundo os próprios desejos, sarcasmo, ter uma visão míope, ignorância de propósitos e serão surpreendidos pelo juízo. Viver de acordo com seus próprios desejos. O texto que nós lemos, ele fala daqueles que vivem segundo as suas próprias paixões, preocupados em atender às suas próprias necessidades. Há uma diferença, então, entre esses e aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Eles não vão, então, buscar satisfazer suas próprias vontades, mas sim satisfazer a vontade do Senhor, viver a vida de Cristo em suas vidas. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Outra característica do homem natural é o sarcasmo. O sarcasmo ele tem a ver com o deboche da crença visando o esfriar da fé. A visão míope é a visão daquele que não tem a graça de Deus em sua vida e não consegue ter uma visão espiritual. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando disserem paz e segurança, ou seja, aqui ele está apontando a visão natural, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. A ignorância de propósitos refere-se àquele que decide ignorar a Deus, amando mais as trevas do que a luz. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Serem surpreendidos pelo juízo é uma das consequências dos seus atos, pois estarão tão envolvidos com as suas próprias atitudes, com as suas próprias vontades distantes do Senhor, que não se darão conta da vinda do juízo de Deus, assim como foi nos dias de Noé. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 38 e 39. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Outro assunto que o apóstolo Pedro aborda, ainda ensinando sobre a paciência do Senhor, é o tempo. Não há como controlar o tempo. O tempo ele segue independente do homem. O tempo atua sobre o homem, mas o tempo não atua sobre Deus. Pois Deus não está sujeito ao tempo. Ele é eterno. Ele não tem princípio e nem fim. Salmo de número 90, verso 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Essa referência de 1000 anos ser como um dia para o Senhor, ela não é um número exato, mas ela é um recurso que o salmista aqui está usando para dizer que o tempo não afeta o Senhor. O nosso tempo é o Cronos, de onde deriva a palavra cronômetro. O tempo de Deus é o Kairos, que está além da compreensão humana. Deus ele tem o seu próprio tempo de agir. E sobre essa premissa, Jesus responde aos seus discípulos em Atos, capítulo 1, verso 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Deus tem o seu próprio tempo, e o seu tempo não nos compete saber e também não nos cabe interferir. Assim foi com o nascimento de Jesus, Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo propício, o tempo que foi determinado pelo Senhor, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Deus é o Senhor do tempo. E o quarto assunto aqui referido pelo apóstolo Pedro, ainda falando sobre a paciência do Senhor, é a promessa do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9.
O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Enquanto o Senhor não executa o seu juízo, permanecem todas as suas promessas. Promessas que são infalíveis. Não falharão, pois o Senhor ele é o próprio garantidor de suas promessas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O Senhor dá a todos oportunidades. Ele não deseja que nenhum homem pereça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele é paciente com todos e por isso não executa de imediato o seu juízo. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Deus ama a todos. Deus ama os homens não porque esses sejam bons, mas porque Ele, o Senhor, é bom e não deseja que ninguém pereça, como já dissemos. João 3, verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E Ele quer que todos se arrependam. Deus é paciente e bom para o homem, para que este se arrependa e volte-se para Ele. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. O anúncio do dia do Senhor revela sua paciência. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 10 a 18. O anúncio do dia do Senhor, ele é na verdade uma demonstração da sua paciência. Ele anuncia previamente, o verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Ele diz que nós devemos viver em santidade. O verso 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. O anúncio do dia do Senhor também nos leva a esperá-lo ansiosamente. Isso porque cria em nós expectativa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, a primeira parte. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Trará também o dia do Senhor novos céus e nova terra onde habita a justiça. O verso 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso nos fala da nova realidade preparada para os salvos. O anúncio do dia do Senhor também nos motiva a nos esforçarmos e sermos irrepreensíveis. Verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O anúncio do dia do Senhor também nos fará firmes para não sermos desencaminhados. Verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. E, finalmente, o anúncio do dia do Senhor, ele nos fará crescer na graça e no conhecimento com Cristo. O verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É Deus que nos faz crescer espiritualmente, porque Ele é paciente. A nossa vida com Cristo ela é dinâmica. Nós devemos estar em constante crescimento. O ápice dessa vida nós alcançaremos na eternidade, na glória com o Pai. Deus é paciente. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos porque a Tua palavra é viva. E muito obrigado porque sabemos que o Senhor é paciente com cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor não nos trata
como merecemos, mas nos trata segundo a tua graça e segundo a tua misericórdia. Que a tua palavra agora estudada, ela possa encontrar morada em nossos corações e transformar nossas vidas. Peço uma bênção também sobre cada uma de nossas famílias. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2021. Em um mundo tão difícil, onde temos visto tantos flagelos, tantas tristezas, o homem precisa perceber que somente em Jesus ele há de encontrar a verdadeira esperança. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa missão, enquanto cristãos, é fazer com que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, ela chegue aos 4 cantos da nossa nação. Então, seja você um promotor de missões, ore por missões, oferte para missões e, se o Senhor te chamar, vá aos campos missionários. Meu irmão, que Deus te abençoe. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo